Ok. Bom, gente, vamos nós aqui para mais uma aula de processo penal. Como eu havia dito a vocês, ontem nós iniciamos o tema ação penal privada. Hoje nós vamos dar sequência e vamos encerrar o tema ação penal privada e vamos dar início, gostaria também de concluir, o tema ação civil ex delicto, de forma que para as nossas duas aulas anteriores a prova fique denúncia e queixa, correto? Vamos ver se a gente consegue fazer isso hoje. Vou projetar aqui para vocês os slides de ontem, vamos dar sequência a eles, e aí na sequência eu faço a projeção do material da aula de hoje. O material da aula de hoje eu ainda não encaminhei para vocês, mas eu vou encaminhá-lo, ver se eu encaminho ainda agora. Não estou com ele aqui em mãos para encaminhamento, é por isso que eu ainda não o fiz. Vamos lá. Ontem nós fechamos falando a respeito de espécies de ação penal privada. Aqui. Isso. Cadê? Visualizam o slide aí? Sim ou não? Visualizam, gente? Sim, professor. Ótimo. Então, vamos lá. Olha só, nós falamos das espécies de ação penal privada, encerramos falando da última das espécies. Qual é a ideia central, gente, do tema ação penal privada que vocês não podem esquecer nunca? Na ação penal privada, o Estado, ele abre mão do seu direito de pleitear a aplicação da lei penal. Ele abre mão do seu direito de pleitear a aplicação da lei penal. Ele não abre mão da responsabilização penal. O direito de punir, ele continua sendo do Estado, correto? Na ação penal privada, o direito de punir continua sendo do Estado. O que ocorre é que o direito de buscar essa responsabilização penal, o direito de obter a condenação, de perseguir em juízo a obtenção da condenação, ela é transferida, ela é passada do Estado para o ofendido ou seu representante legal. O direito de punir continua sendo do Estado, ok? Falamos das espécies, falamos dos titulares. Nós, aqui, para fechar, vocês viram que o fundamento da ação penal privada, o fundamento da existência da ação penal privada é que alguns delitos, eles são delitos em que a exposição, são delitos de menor importância, ou talvez delitos que dizem respeito tão proximamente à pessoa, ou são delitos de menor importância de uma forma geral, ou são delitos que dizem respeito tanto à esfera íntima da pessoa, que, por vezes, a exposição dela por meio de uma ação penal, a exposição do processo, porque o processo também é um martírio, não é isso? Seja para qualquer das partes, o processo é um martírio, é um mal necessário, mas ele é um martírio. Então, muitas vezes, a exposição do processo, ou esse martírio processual, ele faz com que, para determinadas categorias de crime, que não tenham tanta importância assim,
ou que digam mais respeito à ofensa íntima da pessoa do que propriamente a ofensa da sociedade como um todo, a lei autoriza que, nestes casos, a ação seja promovida por ela, pela pessoa, pelo ofendido. Aqui nós temos alguns exemplos de crimes, vocês vejam que são crimes que dizem respeito mais diretamente à pessoa. Calúnia, injúria e difamação são crimes que vocês já estudaram, são crimes contra a honra, não é? Previstos lá nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. 138, 139, 140 do Código Penal. Aqui. Vocês já viram? Eu vou nele aqui só para falarmos da exceção. 138, na calúnia, se vocês se recordam, é quando nós temos a atribuição de um fato criminoso a alguém que se sabe que este fato, sabendo ser falsa essa acusação, na difamação, nós temos aquele que se fala de honra objetiva, né? É a reputação, é o conceito que a pessoa goza perante os outros. E na injúria, nós falamos de honra subjetiva. É aquele entendimento, aquela honra, aquele entender que a pessoa tem de si próprio. Pois bem, em todos estes casos, se procede mediante queixa. Ação penal privada, diz respeito à intimidade da pessoa. E o fundamento é esse, né? É um duplo fundamento. Intimidade e bens jurídicos dentro de uma escala, bens jurídicos de menor importância. Nós estamos falando de honra e nós estamos falando é um binômio, honra e intimidade. Artigo 145 é a exclusão. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo no caso do 140, parágrafo 2º. 140, parágrafo 2º, é se a injúria, no crime de injúria, se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes. Então, se no crime de injúria, em que é atingida a honra subjetiva, se essa injúria se der por meio de violência ou vias de fato, aí a ação penal deixa de ser privada e passa a ser pública. Correto? Então, é um delito que diz respeito à vida privada, à intimidade. Delito de dano, da mesma forma, no crime de dano, e crime de exercício arbitrário das próprias razões, desde que praticado sem violência. Exercício arbitrário das próprias razões, vocês ainda não viram. Ouviram? Já viram o exercício arbitrário das próprias razões? 345, acredito que não. Vamos lá, Pedro. Vamos lá. Vamos a ele aqui, só para nos situarmos. 345. O exercício arbitrário das próprias razões está no capítulo dos crimes contra a administração da justiça. Crimes contra a administração pública, especificamente, crimes contra a administração da justiça. Onde estamos? Estamos aqui. Não, estamos aqui, isso. Crimes contra a administração pública, mas especificamente crimes contra a administração da justiça. Olha lá. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima,
salvo quando a lei o permite, detenção de 15 dias a um mês. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Mais uma vez, crime de exercício arbitrário das próprias razões. É fazer justiças pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena, detenção de 15 dias a um mês, ou multa, além da correspondente à violência. Se há emprego de violência, se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Então, é um crime também que diz respeito à intimidade, diz mais respeito à intimidade da pessoa, motivo pelo qual se estabeleceu que fosse por meio de ação penal privada. Mais uma vez, tenham sempre em mente, binômio, bem jurídico de menor importância e intimidade. Esses são intimidade ou maior interesse na responsabilidade, maior interesse para a pessoa do ofendido, para a pessoa da vítima, do que propriamente para a sociedade. Daí o fundamento de termos ação penal privada, daí o fundamento de existir a ação penal privada para esses casos. Correto? Temos aqui. Prazo, gente. O estabelecimento do prazo está lá no Código de... Estabelecimento do prazo está lá no Código de Processo Penal. Está lá no Código de Processo Penal. Aqui. Artigo 38. Prazo para quê? Prazo para a propositura da ação penal privada. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou representação. O artigo 38, ele diz respeito a prazo, mas se aplica tanto à ação penal privada quanto à ação penal pública condicionada. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contados do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Mais uma vez, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Aqui nós temos 3 coisas a observar, gente. Primeira delas, o prazo se refere, como já dito, tanto para a ação penal privada, que é exercido por meio de queixa, quanto para a ação penal pública condicionada, em que primeiro nós precisamos de uma manifestação do ofendido ou de seu representante, que é chamada de representação. Correto? Qual é o prazo? O prazo é de 6 meses. Esse prazo de 6 meses é a partir de quando? O prazo de 6 meses é a partir do dia em que se sabe quem é o autor do crime. Correto? É a partir do momento que se sabe quem é o autor do crime. Não é a partir da ocorrência do delito. Porque para a responsabilização penal, nós sempre precisamos de 2 coisas. Nós precisamos da materialidade, que é a demonstração da ocorrência do crime, e nós precisamos de autoria. Para a propositura da ação, para a propositura de ação, né, para levar o fato até o conhecimento judiciário, nós precisamos de um mínimo de provas quanto à autoria. Se nós não soubermos quem é o autor, não tem como transcorrer este prazo de 6 meses, até mesmo porque vai exercê-lo em face de quem? A ação vai ser proposta contra quem? Correto?
Então, o prazo de 6 meses, ele começa a correr a partir do momento em que se sabe quem é o autor do fato. Ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Aqui, o artigo 38, ele fecha fazendo referência à ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública. Quando esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia, esgotar o prazo do Ministério Público para ele oferecer a denúncia, a partir do dia em que se esgota o prazo, abre-se o prazo de 6 meses para que o ofendido ou seu representante apresente a queixa numa ação penal privada subsidiária da pública. Correto? Prazo, então, de propositura é de 6 meses. E aí, no que diz respeito a este prazo, tem algumas observações. Primeira delas, nós dissemos que quando a pessoa completa 18 anos, falamos que aquele dispositivo do Código de Processo Penal está tacitamente revogado, que quando a pessoa completa 18 anos, somente ela pode exercer. Existe uma previsão no Código de Processo Penal que fala que entre 18 e 21, o direito de a apresentação da queixa pode ser realizada, a ação penal privada pode ser proposta pelo ofendido, sendo ele maior de 18 e menor de 21, ou pelo seu representante. Dissemos que esse é um dispositivo tacitamente revogado. Hoje, o que nós temos? Quem é maior de 18 anos, se encontra capacitado para todos os atos da vida civil, inclusive propositura de ação penal privada. Dessa forma, este prazo de 6 meses, previsto no 38, ele só começa a correr para o menor de 18 anos a partir do dia em que ele completa 18 anos. Se a vítima for menor, se a vítima de um crime de ação penal privada for menor, para ele não flui o prazo de 6 meses enquanto ele não completar 18 anos. Porque como é que eu poderia falar em decadência de um direito que ele nem pode exercê-lo? Como é que eu poderia falar que este menor de 18 anos, este menor com 17 anos, decaiu do direito de queixa, se ele nem poderia exercê-lo exatamente por ser menor? Se a autoria for conhecida, sendo vítima menor de 18 anos de idade, se a autoria for conhecida, nós vamos ter 2 prazos decadenciais. Nós vamos ter o prazo para o seu representante, que é de 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Suponhamos que o menor tenha 17 anos, o delito contra ele aconteceu quando ele completou 17 anos. Sabe-se quem é o autor nesta data. Quando ele tiver com 17 anos e 6 meses, o seu representante decai do direito de apresentar a queixa. Mas e o menor? Não, o menor, quando ele completar os 18 anos, vai começar a fluir para ele o prazo de 6 meses para ele propor a ação penal privada. Nós vamos ter 2 prazos decadenciais, um para o representante, outro para o menor. Correto? Só lembrando, então, só resumindo, então são 2 prazos. O primeiro prazo para o representante do menor é 6 meses do conhecimento do autor. Exato. Na segundo prazo, é o prazo para a vítima. E aí só começa a contar os 6 meses do dia que ele completa 18 anos. Exato. Não se pode falar em decadência de um direito para quem não pode exercer esse direito. Se ele não pode propor a ação, não se pode falar em decadência. Mas é exatamente isso. E aí, algumas observações, gente. Olha só. Tem alguns delitos, tem algumas formas de cometimento de delito e alguns delitos que apresentam uma maneira diferente na sua execução. Como exemplo, nós temos o crime continuado
o crime permanente e o crime habitual. Crime continuado, crime permanente e crime habitual. Este prazo de 6 meses, ele só começa, sabendo-se quem é o autor dos delitos, ele só começa a fluir depois que se encerra esta maneira de execução. Somente depois do momento em que, somente a partir do momento em que se encerra a continuidade, ou que se encerra a permanência, ou que se encerra a habitualidade, somente no encerramento. Porque se a execução do delito, em razão da permanência, continuidade ou habitualidade, se essa execução, se ela se prolonga no tempo, ou se nós temos vários delitos cometidos em continuidade, por exemplo, o prazo de 6 meses, ele só vai começar a fluir a partir do último ato de execução, ou do último delito cometido aí, realizado, né, executado em uma cadeia de crimes. Correto? Muito bem. De ação penal privada era o que tínhamos para dizer. Alguma dúvida aí a respeito de ação penal privada, gente? Ô Pedro. Pois não. O crime continuado permanente e o habitual. Você falou do último dia, do último ato. E como é que fica o autor, se não se conhece o autor? Não. Sabendo quem é o autor. Ah, tá. Então, sempre sabendo qual é o autor, começa, né, a contar. Se nós não soubermos, sabendo quem é o autor, suponhamos que a gente esteja falando aí de um crime continuado, um crime contra a honra. Isso com crime contra a honra dá para a gente visualizar. Suponhamos que nós estejamos falando aí de uma série de ofensas que se estenderam ao longo de meses. E nós sabemos quem é o autor. Para os delitos foi cometido em continuidade. Para a contagem do tempo, não vai ser lá o primeiro ato, não vai ser o último ato de execução. Os 6 meses vão se contar a partir desse último ato. Okay. Sabendo quem é o autor. Ok, obrigado. Nada. Vamos aqui, deixa nós irmos aqui para a nossa próxima aula. Eu peço desculpa para vocês, esse material aqui da próxima aula, eu vou passar dele bem rapidinho. Vou fazer referência a ele agora. Um momentinho só. Muito bem, gente. Muito bem. O próximo tema nosso aqui é ação civil ex delicto. Vou até encaminhar aqui para vocês. A líder está aí? Se a líder não tiver, eu encaminho para o Rogério. Tá aí, Rogério, o material da ação civil ex delito, acabei de encaminhar para você. Chegou aqui, eu já vou encaminhar para o pessoal. Beleza. Olha lá, gente. Ação civil ex delicto. Nós sabemos que um mesmo fato, uma mesma conduta, ela pode constituir ilícito de várias naturezas. A mesma conduta pode constituir um crime, um ilícito civil, um ilícito tributário, um ilícito ambiental,
um ilícito previdenciário, não é? Uma mesma conduta, ela pode configurar mais de um ilícito, pode constituir ilícito de mais de uma natureza. E nós estamos falando aqui, exatamente, quando a gente fala de ação civil ex delicto, é exatamente disso que nós estamos falando. Por quê? Porque nós temos um ato penal pretérito, nós temos uma ilicitude penal, e essa ilicitude penal também constitui um ilícito civil. Quando a gente fala em ação civil ex delicto, nós estamos falando de uma ilicitude penal que também constitui uma ilicitude civil. E como nós sabemos que tudo no direito civil, ou quase tudo, ou melhor, os professores de civil não ficarem bravos comigo, boa parte das coisas, boa parte dos ilícitos em direito civil se resolve em indenização. Quando nós estamos falando de ação civil ex delicto, nós estamos falando de pagamento de indenização em decorrência de prejuízos causados com o cometimento do crime. Pagamento de indenização, quando nós estamos falando de ação civil ex delicto, nós estamos falando de pagamento de indenização a prejuízos causados em decorrência do ilícito penal. Eu sempre me lembro, quando falo de indenização, eu sempre me lembro do meu TCC. Eu fui da primeira turma da Unimontes que se exigiu o TCC. Eu costumo brincar falando que eu sou tão antigo que eu estudei pelo Código Civil de 1916. Formei em 2000, o atual Código Civil é de depois do ano 2000. Então, eu estudei pelo de 1916. E o Código Civil de 1916, ele não previa, ele não tinha regulamentação a respeito de indenização por dano moral. Na verdade, nós só tínhamos a previsão constitucional do direito à reparação por dano moral, mas não havia nenhum tipo de regulamentação. E o meu TCC foi exatamente sobre dano moral. Como a gente ainda não tinha isso regulamentado, o meu TCC foi exatamente sobre dano moral e foi sobre... Eu estava questionando exatamente como mensurar o que vem a ser propriamente o dano moral, como mensurar o pagamento, como mensurar o prejuízo, né? Porque, na essência da reparação moral, o que se quer é proporcionar, na essência, é proporcionar uma, entre aspas, felicidade, né? Uma situação de bem-estar para compensar aquele pesar decorrente do dano sofrido. Nós não temos perda material, nós temos apenas um dissabor experimentado pela pessoa em razão da conduta daquele que lhe causou este prejuízo. Então, como mensurar isso? Né? De repente, a depender da situação financeira da pessoa, por exemplo, 20 mil, 10 mil, 15 mil, 1.000, sei lá, a depender da situação financeira da pessoa, 10 mil reais lhe compensa o prejuízo moral que eu lhe causei. A depender da situação financeira da pessoa, 100 mil não compensa. A depender da situação financeira, 30 mil é enriquecimento ilícito, não é? Então, o questionamento meu foi realmente nesse sentido de como mensurar se era, em alguns casos, na verdade, a reparação por dano moral, ela constituía a depender da situação, ela constituía uma verdadeira imoralidade, ou mesmo um enriquecimento ilícito. Mas, enfim, toda vez que eu falo de indenização, eu lembro desse meu tema TCC. Hoje nós estamos falando aqui de ação civil ex delicto, reparação de dano decorrente do cometimento de crime. Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu vi que o microfone abriu. Não? Vamos lá. Olha só.
Para falarmos deste tema, nós temos que iniciar... Vocês já estão estudando reparação civil? Já estudaram reparação civil? Não. Não? Nós temos que começar falando dos dispositivos do Código Civil. Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Aquele que, e aí nós vamos transplantar esta previsão do Código Civil para o direito penal. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, aqui na voluntariedade está presente o elemento dolo, negligência ou imprudência, vocês percebem que o Código Civil, ele não fez referência à imperícia, né, a terceira modalidade de culpa. Aquele que, por meio dessas ações, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Estou projetando para vocês aí os slides, né, gente? Tá não, Pedro. Tá não? Não. Então, vamos lá, que agora precisa da projeção. Aí, ok. Ok. Mais uma vez. Aquele que, ó, Código Civil, artigo 186, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, vejam, aqui nesse dispositivo do 186 do Código Civil, nós temos ação ou omissão voluntária, aqui podemos entender o ato doloso, temos negligência e imprudência, que são duas das três espécies de culpa. Nós vemos que o crime pode ser doloso ou culposo. E o culposo são de três modalidades: imprudência, imperícia ou negligência. O Código Civil fala apenas de negligência ou imprudência. Aquele que violar direito ou causar dano a outro, e ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Tranquilamente, nós podemos visualizar aqui que, por exemplo, num crime contra a honra, é perfeitamente possível que o dano experimentado pela pessoa seja exclusivamente moral. Correto? Artigo 186, então, prevê o que é o ilícito civil. O artigo 186, ele estabelece o que é o ilícito civil para fins de reparação, civil, para fins de indenização. Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, o ato ilícito está aí no artigo 186, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Artigo 987, esse aqui já diz respeito especificamente à reparação. Ele estabelece que, quando há o cometimento de um ato ilícito por parte de alguém, quando alguém comete um ato ilícito contra outra pessoa, este que cometeu o ato ilícito é obrigado a repará-lo. A previsão está lá no 927. E o que vem a ser o ato ilícito? O ato ilícito está lá no 186, uma das modalidades, correto? Essas são previsões que nós temos no Código Civil, previsões acerca do que constitui um ilícito e da obrigação de reparar no caso de cometimento deste ilícito. E eu fiz questão de postar aqui o 186 para vocês visualizarem que tanto no caso de um ilícito cometido culposa, quanto aquele cometido de maneira dolosa. Tanto cometido de forma culposa, quanto cometido de forma dolosa. Pois bem, o Código Penal, vocês já estudaram isso,
Um dos efeitos da condenação, quando a pessoa vem a ser efetivamente condenada, quando a pessoa vem a ser efetivamente condenada, um dos efeitos é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Um dos efeitos da condenação, além do primeiro, né, do principal dos efeitos, o que se quer com a condenação é a aplicação de uma pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou de multa. O que se quer é a aplicação de uma pena. Só que, além da aplicação da pena, a condenação apresenta alguns efeitos. Um desses efeitos, está lá no artigo 91, é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Como nós acabamos de dizer, alguns ilícitos, né, uma determinada conduta não constitui apenas um ilícito civil. Uma conduta pode muito bem constituir um ilícito civil e um ilícito penal, não é? E o que quando nós estamos falando, quando o 91 estabelece que a condenação ela tem como efeito tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado, ela quer dizer o seguinte, olha só. Quando nós temos uma ação de indenização de qualquer natureza, suponhamos que nós não estamos falando do cometimento de um crime. Suponhamos que nós não tivemos um crime. Vamos lá. Crime de dano. Só existe o crime de dano na modalidade dolosa. Não existe o crime de dano na modalidade culposa. Suponhamos que, culposamente, você tenha ocasionado um dano a alguém, um prejuízo a alguém. Você pega seu veículo e, culposamente, bate num outro veículo que estava estacionado lá na rua, causa prejuízos ao dono deste outro veículo. Como é que se faz para se obter a indenização? A vítima, né, aquele que sofreu o prejuízo, vai ter que propor uma ação civil. Nesta ação civil, nós estamos falando de dano culposo. Nesta ação civil, ela vai ter dois momentos. Ela vai ter um primeiro momento em que nós vamos discutir, se o dano ocorreu. 2, se o autor foi aquele em face de quem a ação foi proposta. E 3, qual o valor do prejuízo? Vai se discutir essas três coisas. Primeiro, se houve o ilícito civil, se houve o dano. Segundo, se o autor é realmente aquele a quem está se atribuindo, é aquele em face de quem foi proposta a ação. E 3, qual o valor do prejuízo? Isso se dá por meio de uma ação de conhecimento. Isso dá por meio de uma ação chamada de ação de conhecimento. Estabelecido sendo procedente a ação, nós temos, então, a certeza da obrigação de indenizar. Com a sentença, sendo procedente a ação, nós temos que está certa a obrigação de pagar por parte daquele que ocasionou o dano, e ele vai ter que efetuar o pagamento de X, beleza? Caso a vítima, caso o réu da ação, o autor do ilícito civil, esse é um ilícito civil, o autor deste ilícito, do prejuízo, caso ele não indenize, nós passamos, então, para a ação de execução. Vamos executar um título judicial. Beleza? Pois bem, se nós estivermos falando de um fato que, além de ilícito civil, constitua ilícito penal, suponhamos que nós não estivéssemos falando de um crime de dano culposo. Suponhamos que nós estivéssemos falando de um crime de dano doloso. A pessoa não foi por imprudência, por negligência, que ela bateu no veículo da outra, não. Ela voluntariamente falou, eu vou arrebentar aquele carro que está ali estacionado. E voluntariamente ele chega e bate no outro veículo. Isso é crime? É crime de dano. Ok? Se, ao invés da pessoa, da vítima,
do dano, deste dano doloso, se ao invés dela ingressar com uma ação cível, der sequência, vocês lembram que o dano é crime de ação penal privada, é proposta uma ação penal privada e ela é condenada no crime, se ela for condenada em uma ação criminal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. O que quer isso dizer? Que ela não vai precisar, tendo ela nas mãos uma ação penal condenatória, uma sentença condenatória transitada em julgado, tendo a vítima do dano nas mãos uma sentença condenatória transitada em julgado, ele não precisa ir para um processo de conhecimento no cível. Ele não precisa propor uma ação para novamente discutir quem é o autor do dano, quanto foi o dano, se o dano efetivamente ocorreu, não. Já vai direto para a ação de execução. Torna-se certa a obrigação, passamos primeiro pela liquidação. Na liquidação, vai se estabelecer quanto se deve pagar. Você não precisa novamente passar pelo processo de conhecimento. Você já, com o propósito de obtenção da indenização, você já está lá na frente. É exatamente isso que quer dizer o artigo 91. Já está certa a obrigação de indenizar. Não vai se discutir se deve ou não deve. O que vai se discutir é quanto deve, porque o processo penal ele não apura valores. O processo penal ele não apura valores. O que vai discutir é quanto se deve. Correto? Artigo 900, e aí nós vamos indo e voltando em dispositivos aqui diversos, viu, gente? Artigo 935 do Código Civil, ele se aproxima muito do artigo 91 do Código Penal. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja seu autor, quando essas questões já se assarem decididas no juízo criminal. Mais uma vez, a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou quem seja seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Olha aqui, gente. Um pressuposto primeiro que tem que se entender quando nós estamos falando desse dispositivo do Código Civil é o seguinte. A responsabilização penal, ela se baseia, ela se fundamenta na verdade real. O que quer isso dizer? Para se falar em responsabilidade penal, nós precisamos de prova efetiva de que, o ilícito ocorreu, e 2, que aquele a quem se atribui o cometimento do ilícito, de fato foi o seu autor. Nós precisamos de prova efetiva, verdade real. Por que nós precisamos da verdade real no processo penal? Na responsabilização penal? Nós precisamos da verdade real porque nós, com a responsabilização, nós temos lá as 3 modalidades de pena, né? Mas a pena clássica, que é a pena privativa de liberdade, em sendo procedente a ação penal, ela essa responsabilização atinge o nosso segundo bem jurídico mais importante, né? Nosso primeiro, a vida. Nosso segundo, a liberdade. A vida, a saúde, o nosso segundo, a liberdade. Ou seja, para que o Estado nos prive de nossa liberdade, por meio da responsabilização penal, tem que haver prova efetiva de que, de fato, o delito ocorreu, o ilícito ocorreu, e de que, de fato, eu sou o autor deste delito.
correto? Já a responsabilização civil, ela se contenta com a verdade formal. A responsabilização civil, a responsabilização pelo ilícito civil, se contenta com a verdade formal. O que quer isso dizer? É um princípio básico que se aplica no processo civil como um todo. O que não está nos autos, não está no mundo. O que não está nos autos, não está no mundo. Vocês já devem ter estudado em processo civil, vocês já viram algo de processo civil? Por exemplo, muitas vezes, para responsabilização civil, se a pessoa, nós temos procedência de ação em função de revelia, nós não precisamos de provas tão contundentes quanto se precisa no processo penal. Por vezes, nós temos a responsabilização até mesmo por presunção, em razão da não manifestação do réu quando lhe era cabível, quando lhe era necessário manifestar. Correto? Então, o que nós temos? Por que é importante saber este fundamento? É importante saber este fundamento porque, para que nós entendamos esta primeira parte aqui do 935, a responsabilidade civil é independente da criminal. O que quer isso dizer? Quer isso dizer? Nós podemos ter um mesmo ilícito, que, constituindo ele ilícito civil e ilícito penal, ele constitui a um só tempo ilícito civil e ilícito penal, pode ser que nós tenhamos procedência da ação civil e improcedência da ação penal. Ou o contrário, pode ser que, em função de um mesmo fato, nós tenhamos procedência da ação penal e improcedência da ação civil. Porque as responsabilidades são independentes. As responsabilidades, por mais que possam se referir a mesmos fatos, a mesmos autores, elas se baseiam em fundamentos diferentes. Eu disse podem ter decisões diferentes, o que não quer dizer que isso possa ocorrer sempre. Vejam na sequência aqui do 935. Não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. As responsabilidades são independentes? São independentes. Mais uma vez, por um mesmo fato, nós podemos ser propostas duas ações, uma civil e uma penal. Pode ser que a penal seja procedente e a civil improcedente, ou a civil improcedente e a penal procedente. Por quê? Porque as responsabilidades são independentes. Apesar disso, a segunda parte do 935 está nos dizendo aqui, olha, porém, se no juízo criminal estiver decidido que o fato existiu, ou tiver decidido quem é o seu autor, isso não se questiona no cível. As responsabilidades são independentes. Mas se no penal já tiver estabelecido, olha, o fato efetivamente ocorreu e o seu autor é fulano, mais uma vez, as responsabilidades são independentes. Mas se tiver estabelecido, o fato efetivamente ocorreu e o seu autor é Pedro, quando se propõe a ação cível, essa questão não vai poder ser mais discutida no cível. O juiz, pelo fato do juiz, no processo penal, ter se baseado
na verdade formal, ou seja, ter verdade real, perdão, ter ido na profundidade das provas para se chegar ao entendimento de que, sim, de fato, o delito ocorreu, a conduta ocorreu, e sim, de fato, este é o seu autor. Para se chegar a esta conclusão, nós tivemos a análise efetiva de provas no processo penal. Então, essa questão não pode mais ser discutida no cível. O cível, por mais que as responsabilidades sejam independentes, no cível, no processo cível, nós não podemos ter um entendimento diferente destas conclusões do penal. Correto? Então, nós vamos usar... Oi? Então, é o seguinte, se houver um ilícito penal, né, e foi julgado e constatou-se o ilícito, o fato, e quem é o autor, o criminoso. Resolvido isso, né, se eu for na esfera civil, eu só poderei reclamar se houve o dano e quanto. É isso? Exatamente. Exatamente. Você pode reclamar qual o valor do prejuízo. Quanto à existência do fato e a autoria, não se questiona mais. Você pode muito bem, você pode questionar se aquele ilícito penal também me gerou um prejuízo. Houve prejuízo financeiro em decorrência dessa conduta que já está certa que ela ocorreu. Nós não vamos discutir, nós vamos discutir que se houve prejuízo, nós vamos discutir valor de prejuízo, só. É exatamente isso que você disse, somente. Ok. E aí agora nós saímos do Código Civil e vamos para o Código Penal. Que olha só, o que diz o Código Penal a respeito de execução no cível da sentença? Quem é que pode executar a sentença condenatória penal? Artigo 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no cível para efeito de reparação de dano o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Né? Se nós estivermos falando de, por exemplo, um delito de homicídio, os herdeiros poderão se valer da sentença condenatória para promover a execução dessa sentença condenatória no cível. Vai se discutir prejuízo, valor de prejuízo. Correto? Quem pode promover a execução. Parágrafo único. Isso aqui está dentro do capítulo de ação civil ex delito, viu, gente? Começa no 63. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4 do 387 deste Código, sem prejuízo da liquidação para apuração de dano efetivamente sofrido. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4 do caput do 387 deste Código, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivo. Vamos lá no 387 do Código de Processo Penal. 387.4. Aqui, ó. Artigo 387. O juiz, ao proferir a sentença condenatória, inciso 4, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pelo ofendido. O que quer isso dizer, gente? Na própria sentença condenatória, nós vamos estudar a sentença, vai ser o nosso último tema. Na própria sentença condenatória, o juiz pode fixar um valor mínimo de reparação. O que é esse valor mínimo? É o que é facilmente constatável. Suponhamos que a gente estivesse falando de um
veículo, naquele mesmo caso que nós falamos, de um dano doloso, um dano intencional, a pessoa vai lá e arrebenta o carro da vítima todo. O autor arrebenta o carro da vítima intencionalmente, acaba com ele, deu perda total. O juiz, ele fixa tranquilamente esse valor mínimo, por exemplo, ele pode ir na tabela FIP. É tranquilo, vai lá na tabela FIP, pela tabela FIP, aquele veículo daquele ano valia X. E este princípio de indenização pode ser estabelecido na própria sentença penal. O que o parágrafo único está nos dizendo, deixa eu ver aqui, o que o parágrafo único, perdão, aqui, cancelar. Peraí, gente, aqui, uma janela, aqui. Isso. O que o parágrafo único do 63 está nos dizendo é o seguinte: transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado, nos termos do inciso 4 do 387, né? O 387, nós vimos, ele se refere a uma sentença condenatória, e no inciso 4 ele fala de um princípio de indenização, de um mínimo de indenização, e aí o parágrafo único ele fala, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Suponhamos que este veículo se tratasse do veículo em que a pessoa, trata-se do veículo em que a pessoa usa para trabalhar. Ela trabalha de Uber, motorista de aplicativo. O juiz penal, ele não entra nas minúcias para fazer uma apuração de qual o prejuízo efetivamente sofrido pela pessoa. Ele sabe que se tratou de um crime de dano doloso, deu perda total em um veículo, o veículo pela tabela FIP é 10 mil, está aqui, 10 mil reais, estou estabelecendo o princípio de indenização na própria sentença criminal. Beleza? Esse estabelecimento, ele não esgota a questão. Nada impede que a pessoa se valha desta sentença para a executar no cível dessa sentença criminal, e ao apresentar lá, nós já é indiscutível a ocorrência do dano, né, do fato, e já é indiscutível o autor da conduta. Nós vamos discutir apenas prejuízo e qual o valor do prejuízo. Nada impede que nesta execução, nesta liquidação, o autor fale, olha, realmente, já foi estabelecido que me é devido 10 mil reais, porque foi o prejuízo que eu tive, o meu veículo valia 10 mil reais, mas, além disso, eu trabalhei de Uber, eu trabalho como motorista de aplicativo, eu fiquei 30 dias sem trabalhar, em função do veículo aí que eu perdi, até eu poder comprar outro. Eu faturava R$1.000, faturava R$200 por dia, tá aí, me deve R$6.000. Eu estou pedindo aqui na liquidação, além dos 10 que já foi estabelecido na penal, eu tenho direito a mais 6 mil. O juiz de direito, o juiz da processo criminal, ele não entra nessas minúcias de cálculo, não compete a ele fazer cálculo minucioso de valores de indenização. Esse princípio de indenização são aquele prejuízo provado assim de bate-pronto, que não precisa de cálculo. Compreendem? Artigo 64. Então, todos esses artigos do CPP estão dentro do capítulo próprio da ação civil ex delicto. Artigo 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento de dano poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil.
Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. Mais uma vez, sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação de ressarcimento de dano poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil. Intentada a ação penal, a ação civil poderá suspender. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. Olha só, gente. Vamos lá. Nós vimos que o 63 ele já estabelece a possibilidade da fixação de um princípio de indenização. Não é isso? Tá lá, ele faz referência ao 387, inciso 4 do CPP. Gente, desculpa ser repetitivo, mas vocês estão visualizando aí o slide, não estão? Porque senão não dá para acompanhar a aula de jeito nenhum. Estão visualizando? Sim, Pedro, estamos. Ótimo, ótimo. Então tá lá. O 63, ele já faz referência a um princípio de indenização que o próprio juiz de direito penal pode estabelecer na sentença condenatória, ok? O 64 nos fala, olha, que além desta possibilidade do próprio juiz penal estabelecer um princípio de indenização, nada impede que a vítima da conduta criminosa, que ela proponha uma ação de ressarcimento no juízo civil contra o autor do crime ou contra o responsável civil. E por que há essa possibilidade de propositura da ação? Antes de mais nada, né, em função do direito básico constitucional, direito de ação. Mas, além disso, por quê? Nós acabamos de ver que a sentença penal ela só traz um princípio de indenização. Ela não vai entrar nas minúcias para falar, para analisar, para dar espaço para a produção de prova que a vítima era motorista de aplicativo e faturava uma média de R$200 por dia. Não existe essa possibilidade dentro da ação penal. Daí porque o 64 já indica que nada impede que seja proposta também uma ação no juízo civil, buscando reparação do prejuízo sofrido em decorrência do crime. Com o propósito de que não tenhamos sentenças conflitantes, acerca de um mesmo fato, por mais que as responsabilizações sejam independentes, e vocês logo à frente vão ver o que se quer dizer quando fala de responsabilizações independentes, por mais que as responsabilidades sejam independentes, não se quer decisões conflitantes. Não se quer que em um processo reconheça a existência do fato e no outro não. Ou em que em um reconheça a autoria e no outro não. Então, buscando que não tenhamos sentenças conflitantes, caso haja em tramitação uma ação penal e a vítima do crime proponha uma ação no juízo civil, o parágrafo único de 64, ele nos indica que, olha, intentada a ação penal, o juiz civil poderá suspender o curso dessa até o julgamento definitivo daquela. Para entender esse parágrafo único aqui, gente, nós temos que voltar lá nos fundamentos da responsabilização penal e civil. Nós não acabamos de dizer que a responsabilização penal se baseia na verdade real, enquanto a responsabilização civil se baseia na chamada verdade formal? Em função disso, se nós temos dois processos em tramitação, todos dois voltados, todos dois têm por objeto o mesmo fato, um penal baseado na verdade real
e outro cível, baseado na verdade formal. Se nós temos dois processos em tramitação, para não termos decisões conflitantes, em especial quanto à existência do fato e em especial quanto à autoria, o artigo 64 fala, o parágrafo único fala que o juiz do cível ele pode suspender o andamento do curso do processo criminal até o julgamento definitivo, o curso do processo civil, perdão, até o julgamento definitivo da ação penal. Por que ele pode suspender? Qual o propósito dele suspender? O primeiro deles, para não ter decisões conflitantes. E o segundo deles, nós acabamos de ver aqui, ó. Não podendo questionar mais sobre a existência do fato ou quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. O propósito é que, com o sobrestamento da tramitação do processo cível, nós vamos deixar transcorrer o processo criminal, onde o que impera é a verdade real, e neste processo criminal, estando estabelecidos a ocorrência do fato e a autoria, não se questiona mais. Essa decisão aqui ela é muito mais certeira, em razão dos seus fundamentos, ela é muito mais certeira do que a do processo civil. Este é o fundamento do parágrafo 1º do 64, prevê a possibilidade do juiz do cível suspender a tramitação. Ou seja, Pedro, no caso aí, primeiro vai se definir o processo penal por ele ser investigado pelo Estado, né, e deixar o processo civil porque ele é apresentado ao Estado. Né, porque no caso civil, o que está no processo, quer dizer, o que as partes levam ao processo, enquanto ao penal é aquilo que o Estado investiga. Sim, Posso sem entender? dúvida. Pode entender assim, sim. Você pode entender assim, sim, exatamente. Porque nós temos uma tendência, exatamente pelo que você falou aí, até dos órgãos voltados para a elucidação do fato. Quando estamos falando de responsabilidade penal, os órgãos voltados para a elucidação dos fatos, a decisão tende a ser muito mais certeira, porque é exatamente esse fundamento que você trouxe, ele vem exatamente de encontro, ele contextualiza aquele ditado que eu falei lá no princípio, o que não está nos autos não está no mundo. Assim é para o processo civil. No direito penal, para responsabilização penal, não. Né? Responsabilização penal, não. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido, faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Se nós tivermos uma sentença absolutória na esfera penal, cuja absolvição tenha por fundamento estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, em qualquer dessas circunstâncias, nós não podemos ter uma condenação no cível, correto? Se a absolvição no penal foi sob esses fundamentos, destas excludentes, mais uma vez, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito, se a absolvição no penal foi sobre esses fundamentos, não é possível haver condenação no cível. É importante falar isso porque voltamos lá no 935 do Código Civil. A responsabilidade civil é independente da criminal. Vai haver situações em que teremos absolvição em um e condenação no outro. Correto? Nós já vamos falar delas. Correto. E um detalhe, nesses casos aqui não existe o crime, né?
Exato. Não existe o crime, mas o que acontece, a questão não é nem a não existência do crime. A questão não é a não existência do crime. A questão é a não existência da responsabilidade. Por quê? Porque nós vamos ter situação em que não há o crime, mas isso não impede a responsabilização no cível. Nós já vamos falar delas aqui. Nós vamos ter situação em que a pessoa vai ser absolvida por não ser crime, mas apesar de não ser crime, ela tem que responder civilmente. Nós acabamos de falar aí, suponhamos que a pessoa está sendo processada por ter causado um dano. A princípio, a ação foi proposta tendo por fundamento que ela cometeu um crime de dano doloso. Só existe o crime de dano doloso. No curso do processo, conseguiu-se fazer prova de que ela não cometeu o crime a título de dolo, ele cometeu o crime a título de culpa. Ele foi negligente, ele foi imprudente na direção. Cometeu o crime a título de culpa. Cometeu o dano a título de culpa. Dano, não dano crime. Dano fato do mundo real, né? Ele bateu o veículo por ter agido, por ter conduzido de maneira imprudente, de maneira negligente, ou seja, com culpa. Existe o crime de dano culposo? Não, não existe. Então, ele não pode ser condenado, ele vai ser absolvido porque o fato não constitui crime. Porém, como a responsabilidade civil é independente da criminal, nada impede que ele responda civilmente pelo prejuízo causado. É a saída para os motoristas bêbados, né? Hã? É a saída que os motoristas bêbados estão tendo, né? Porque eles estão argumentando e tem muita gente saindo, justamente porque o acidente, eles falam que não é doloso, é culposo, né? E aí escapa. No caso, aí você pega ele no civil. Isso. Você pode, a responsabilização no civil independe nessa circunstância, porque vocês viram lá que o 935, ele fala do 935, não, 186 do Código Civil, ele reconhece como dano tanto a omissão, a ação voluntária, como também a de negligência, imprudência ou imperícia. A diferença básica do direito civil para o direito penal é que no direito civil a responsabilização ela é aberta, né? Nós não temos previsão das condutas, ao passo que no direito penal nós temos essa necessidade, em função do princípio da legalidade, nós temos a necessidade que as condutas todas sejam previstas como crime para que se possa responsabilizar. Vamos lá. E aqui também nós temos aqui no Código de Processo Penal outras situações que nós vamos rever quando estudarmos sentença. Artigo 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo, não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência do material do fato. Aqui, gente, nós chegamos numa linha tênue, que nós vamos fazer referência a ela logo ali na sequência. Se nós tivermos uma absolvição no criminal, beleza? A pessoa foi absolvida na ação penal. Ela foi absolvida na ação penal, vamos falar de dois fundamentos que se aproximam, porém são diferentes. Nós podemos ter uma situação em que há provas da não ocorrência do crime, e nós temos uma segunda situação em que não há provas da ocorrência do fato. Compreendem? Está logo à frente aqui, ó. Está logo à frente aqui. Vocês vão pensar que é doidura, mas não é doidura minha, não. A culpa é do legislador, viu? Nós podemos ter duas, nós vamos chegar lá. Nós podemos ter duas situações.
a absolvição pode se dar sob o fundamento de que, primeira das situações, o juiz conclui que há provas que o fato não ocorreu, ou ele absolve sob o fundamento de que não há provas que o fato tenha ocorrido. São coisas distintas, são coisas diferentes. Correto? Nenhum ele está falando, olha aqui, olha, tem essa e essa prova de que o fato não ocorreu. Absolvo. No outro ele fala, olha, estou olhando aqui o processo todinho, não achei uma prova de que o fato tenha ocorrido. Como não tem prova de que o fato ocorreu, eu absolvo. Percebem que são coisas diferentes? O que o 63 está nos falando? Ele está nos falando, olha, não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência do fato, existência material do fato. Se o juiz simplesmente falar assim, ó, na absolvição no penal, se ele simplesmente falar assim, olha, não tem provas que o fato ocorreu, essa absolvição não me impede de entrar com uma ação civil. Porque nada impede que não tenha sido produzido prova aqui, no penal, mas que consiga fazer prova no processo civil. Ou nada impede que no processo civil a pessoa compareceu para se defender, no processo penal, perdão, e na ação civil ela seja rével. Como nós não temos o reconhecimento judicial da não ocorrência do fato, mas nós temos o reconhecimento judicial simplesmente de que não há provas que o fato não ocorreu, nada impede que, por mais que haja uma absolvição no criminal, mesmo nessa circunstância, nada impede que seja proposta e procedente, não é só proposta, não, proposta e procedente uma ação no cível. Por isso que nós voltamos lá no 935, por isso que eu fiz questão de fazer referência primeiro a ele. A responsabilidade civil é independente da criminal. Compreendem? Sim, Pedro, ficou bem. Para mim, ficou bem Tranquilo, explicado. né? 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado. Não, já falamos. Já falamos. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil. Quais outras situações não impedem a propositura da ação civil? O despacho de arquivamento de inquérito ou das peças de informação, aí nós não temos nem mesmo uma ação, né? O inquérito é um procedimento administrativo que precede a propositura da ação. Nós nem tivemos uma ação penal, então o arquivamento dele ou das peças de informação são as peças que antecedem o inquérito, correto? É a notícia crime, propriamente, ela antecede o inquérito. O arquivamento das peças de informação ou do inquérito policial não impedem a propositura da ação civil. A decisão que julgar extinta a punibilidade, por exemplo, vamos pensar aqui, no direito penal, nós temos o princípio da intranscendência, não temos? Sim. A responsabilização penal ela não pode passar da pessoa do condenado, da pessoa do autor do fato. A responsabilidade civil pode. Ele acompanha o patrimônio em caso de morte, ele acompanha o patrimônio do autor transferido aos herdeiros. Suponhamos, a primeira das causas de extinção de punibilidade é a morte do agente, não é? Suponhamos que a pessoa tenha cometido um delito, cometeu um delito de qualquer natureza, e logo após o cometimento do delito, ou no curso do processo criminal, ela vem a falecer, o autor do delito. Se ele faleceu, o juiz sentencia
reconhecendo a extinção da punibilidade pela morte do agente, a primeira das causas de extinção de punibilidade. Reconhece a extinção da punibilidade pela morte do agente. O 67.2 está nos dizendo aqui, ó, isso não impede a propositura da ação civil. Por mais que a pessoa tenha falecido, o autor do delito, antes de morrer, ele cometeu um homicídio, matou um pai de família que tinha 5 filhos para sustentar, tinha uma despesa mensal de R$2.000, enfim, tem um prejuízo a ser pago. Tem pessoas que dependiam daquele que ele assassinou, daquele que o autor assassinou. Neste caso, a ação civil poderá ser proposta contra os herdeiros e o ressarcimento vai até, o direito gosta de usar esse termo, até as forças da herança, né? Até o total do patrimônio transferido. Então, a extinção da punibilidade em uma ação penal não impede a propositura da ação civil pelo mesmo fato. E aqui, aquela questão que a gente conversou agora, que fiz referência agora a vocês, falando do dano culposo. Se a sentença absolutória decidir que o fato imputado não constitui crime, isso não impede a propositura da ação civil. Porque nada impede que o juiz criminal, no dano que nós falamos, no delito de dano, nada impede que o juiz fale, olha, o dano foi a título de culpa, dano culposo, a conduta culposa não existe como crime, então vou absolver. Isso não impede que o prejuízo decorrente do dano seja pleiteado por meio de uma ação civil, por mais que nós tenhamos uma ação penal absolutória. Mais uma vez, esses aqui, o artigo 67, todo ele é uma confirmação, é uma reafirmação do 935, primeira parte do Código Civil. A responsabilidade civil é independente da criminal. Podemos ter uma procedente e uma improcedente, estando falando do mesmo fato. E aqui, fazer apenas uma rápida referência, porque isso é, por estar ligado diretamente, eu vou fazer apenas uma rápida referência, porque nós vamos estudar com mais profundidade mais à frente. Olha lá, o artigo 386, ele versa sobre a absolvição, sentença absolutória. 386 do Código de Processo Penal. Estabelece, o juiz absolverá o réu mencionando na causa dispositiva, mencionando a causa na parte dispositiva, desde reconheça, parte dispositiva da sentença. Está provada a inexistência do fato. Vamos lá, vamos falar de um a um. Se o juiz entender que está provada a inexistência do fato, isso faz coisa julgada no cível. Impede a propositura da ação, ou, sendo ela proposta, né, não impede a propositura, impede a procedência da ação. Né, porque o direito de ação, ele independe do direito efetivamente pleiteado por meio do processo. Ele não impede a propositura da ação civil, ele impede a procedência da ação civil. Se no penal estiver reconhecido a inexistência do fato. Situação diferente é essa aqui do inciso 2, e nós já fizemos referência. Se diferentemente se o juiz absolver sob fundamento, olha, não tem prova aqui da existência do fato. O juiz não está falando que o fato não ocorreu. Ele está falando que não tem prova da existência. Então, o inciso 2, ele não impede a propositura da ação civil. O inciso 1, desculpa, gente, ele não impede a responsabilização civil. O inciso 1 impede. Não pode condenar no cível se a absolvição no penal foi sob o fundamento do inciso 1. Se a absolvição no penal foi sob o fundamento do inciso 2, não haver prova da existência do fato, a absolvição penal não impede a responsabilização cível. Inciso 3, se o fato não constituir crime, nós já acabamos de falar aí, nada impede que um ilícito civil não constitua um ilícito penal.
Então, se a absolvição se der sob o fundamento de que o fato não constitui crime, isso não impede que, eventualmente, este fato que não constitui crime tenha gerado prejuízo e, em função de ter gerado prejuízo, gere uma indenização no cível. Então, não vincula. A absolvição sob o fundamento de que não constitui infração penal não vincula o cível. Está provado que o réu não concorreu para a infração penal. Quarto fundamento para absolvição. Se estiver categoricamente provado que o réu não concorreu, ou seja, que ele não participou, essa absolvição aqui também vincula o juiz cível. O juiz cível não poderá dar procedência à ação de indenização se na ação penal estiver reconhecido que o réu não concorreu para a infração penal. Situação diferente é a do inciso 5. Se a absolvição foi sob o fundamento de que não tem prova que o réu concorreu para a ação, para a infração penal, olha só, no 4, o juiz está falando, aqui no processo tem prova que o autor aí que vocês estão apontando, aqui tem prova de que o réu, ele não concorreu, ele não participou do crime, eu absolvo. Essa decisão vincula o cível. Agora, o inciso 5, o fundamento da absolvição é outro. No inciso 5, o juiz está falando assim, olha, eu vou absolver porque neste processo aqui não tem prova que o autor participou da infração penal. Eu não estou falando que ele não participou, estou falando que não tem prova de que ele participou. Por isso eu vou absolver. Não é indúbio pro réu no processo penal? Em função disso, eu absolvo. A absolvição sob o fundamento do inciso 5 não vincula o juiz cível. O inciso 6, que é onde estão as excludentes, é exatamente onde fala em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, vincula, nós já fizemos referência a ela, né? Se a absolvição foi sob fundamento de reconhecimento de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, nós temos a absolvição, nós temos a vinculação do cível, e, por fim, se não houver prova suficiente para a condenação. É a última possibilidade de absolvição, o último fundamento. Se a absolvição foi sob o fundamento de que não tem prova suficiente para a condenação, vejam vocês, o juiz criminal, ele não está falando, ele não está falando que o fato não ocorreu, ele não está falando que o autor, ele não está falando que o réu não é autor, que não tem prova da responsabilidade dele. Ele simplesmente está falando, olha, não tem prova suficiente para condenação. Mais uma vez, indúbio pro réu. Eu não estou falando que o fato não ocorreu, eu não estou falando que ele não é o autor, eu estou falando que aqui não tem prova suficiente para condenação. Não é indúbio pro réu? Eu o absolvo. A absolvição sob o fundamento do inciso 7 não impede, não vincula o juiz cível. Então, só para ficar bem claro aqui, rapidinho, vincula o juiz cível o 1, o 4, o 1, se estiver provada a inexistência do fato, o 4, se estiver provado que o réu não concorreu para a infração penal, e o 6, se existir alguma das excludentes, se tiver provada a existência de alguma dos excludentes. Isso, em todos esses casos aqui, vinculam o juiz cível. Se o juiz criminal absolver sobre esses fundamentos, o juiz cível não pode condenar. Por outro lado, se a absolvição tiver sobre o fundamento, o 2, que é a não existência de prova do fato, não há prova da existência do fato,
3, o fato não constitui infração penal. 5, não existir prova que o réu concorreu para infração penal. Ou 7, não existir prova suficiente para condenação, se o fundamento for qualquer destes, aqui nós não temos vinculação do juiz civil. Nada impede que a sentença penal seja absolutória e a sentença no processo civil seja condenatória. Beleza, gente? Alguma dúvida? Para mim não, Pedro, ficou 10. Tranquilo? Redondinho? Então, é isso, senhores e senhoras. Próxima aula nós vamos falar a respeito de denúncia e queixa, as peças iniciais da ação penal privada e da ação penal pública. Beleza? Então, nós encerramos aqui a nossa aula. Boa noite para vocês, um abraço, até, hoje é terça-feira, até segunda.